Meus queridos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui nos nossos estudos improvisados, mas trazendo uma palavra que creio que seja de Deus para o meu coração e para o seu coração. A palavra de Deus, queridos, tem um poder de renovar nossa mente, nosso coração, e ela, por ser viva, toda vez que lemos, ela vai nos acrescentando percepções diferentes. E o texto que eu vou ler é conhecido de todos e faço certeza disso, mas toda vez que eu leio, ela me acrescenta uma percepção, uma camada, um nível diferente de leitura. Então vamos pedir a Deus para que o próprio Espírito faça a mesma coisa e o próprio Espírito fale o coração de vocês e também acrescente tantas coisas que a minha incapacidade ou a minha limitação não são capazes de levar, mas que esse texto, pelo Espírito Santo, é capaz de falar a você. Querido Deus, vamos pedir mais uma vez o teu milagre, Senhor, para que tu uses o imperfeito, o incapaz, o impuro, o limitado, para falar das coisas sobrenaturais, para falar das coisas elevadas. Por outro lado, também, meus irmãos, têm as limitações de seres humanos. Nós, como humanos, somos difíceis, nós temos dificuldade de entender o sobrenatural, o poder de Deus, a vontade de Deus. Portanto, Senhor, eu peço que o teu Espírito, apesar de nós, fale o nosso coração, aqueça a nossa alma, faz um milagre, Senhor, de transformar papel, tinta, em verdade e vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto aqui de Atos 18, que é um momento em que Paulo ele começa o ministério dele em Corinto, né? E é muito interessante porque é um momento importante da igreja e em que Paulo revê a estratégia dele e age com uma estratégia para pregar o evangelho. Vamos lá em Atos 18, versículo 1 a 10. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou em Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, se juntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em uma casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Bom, eu quero falar desse texto tocando em 4 aspectos. Né? O primeiro aspecto é a leitura imediata da Bíblia e a percepção histórica do que isso quer dizer, né, para nossas vidas. Bom, Paulo estava numa viagem missionária. No entanto, ele resolveu se sustentar por si mesmo, não depender de doação, de arrecadação. E como muitos aqui, né, são missionários e usam, né, dos seus dons profissionais para sustentar enquanto vão produzindo o seu ministério, né, como cristão. Né? Então Paulo ele tinha uma profissão e a profissão dele era de fazer tendas. Né? Na nossa cabeça, fazer tenda é uma coisa... O cara é um fazedor de tendas, né? Um construtor de tendas, uma coisa muito estranha, né? Porque a tenda hoje não é uma prática nossa do dia a dia. A gente, quando a gente vê uma tenda, é num camping, né? É relacionado a um lazer. É o quiosque na praia, né? É uma tendinha, ou então na feira, que o cara bota uma barraquinha. E, ou então, quando a gente vê no jornal, a gente vê aqueles refugiados que moram em tendas, né? Ou então aqueles povos nômades, né? Que
que vivem, né, seguindo o seu rebanho, e aí as tendas vão juntas, né? Mas isso na nossa dia a dia ele ficou meio apagado, né? O significado, uma vez que a gente está acostumado com casa de tijolo, madeira, pedra, cimento e sólidas, né? Mas, mas na época, né, era um recurso razoavelmente comum, né? Porque é uma essa habitação temporária, a tenda, era usada pelos povos nômades, né? E na época existia muita gente que vivia assim, de agropastoril, que vivia onde o gado ia, tem água para lá, tem grama para cá, e aí ia onde tinha campo, onde tinha. Então eram povos nômades, muitos na antiguidade. Muita gente era assim. Outros usavam das habitações provisórias porque a carreira deles, a profissão deles era provisória, né? Assim, mercadores, né? Caravanas comerciais. Esse cidadão se deslocava de uma cidade longe para outra e não tinha estrada, não tinha caminhão, né? Então a estrada era longa, era animais carregando carga e ao longo da jornada eles iam morando em tenda, morando em pensões e precisava de ter algum abrigo durante a noite, precisava de ter uma proteção, mesmo que limitada, né? Outra função muito importante na época era que era muito mais comum do que hoje as peregrinações e o cidadão ele deslocava para prestar culto ao seu Deus, à sua entidade, né, o seu guru, seja lá o que for. Ele montava uma barraquinha e ele ia para ter um festival religioso que ia ter quilômetros de distância. E aí eles iam montando suas barracas à medida que eles iam avançando para terem onde dormir, né, para ter onde recolher, né, se descansar, se proteger do frio, do vento, né? Então, mas de fato são habitações provisórias, né? Bom, Paulo estava em Corinto, né, uma cidade romana dentro da Grécia, né? Só que Corinto era uma cidade extremamente comercial, né? E dali era ligação da Ásia e Europa. Então era um fluxo de gente muito grande. Então eu queria passar para a leitura imediata. Quais são as lições imediatas, né, desse texto? Paulo usou os vínculos que ele tinha em comum com pessoas para começar a se localizar, a puxar o evangelismo ali naquele lugar. Ele pegou Áquila e Priscila, que eram judeus como ele, e tinham a mesma profissão que ele. Para começar o processo, ele procurou vínculos em comum, né? E quando a gente vai evangelizar, uma das coisas importantes é a gente chegar e procurar encontrar, né, ligações que a gente possa puxar conversa, fazer amizade e gerar intimidade para a gente poder levar o evangelho. Paulo era um evangelista, um missionário, mas ele aproveitava que ele tinha uma profissão para ter relacionamento com pessoas, né? Outra coisa interessante é que o Paulo ele não agia como um sacerdote, como um religioso profissional, que era muito comum naquela época, né? Ele tinha um sustento próprio, então ele não precisava de pedir oferta, ele não precisava de depender dos outros, ele não era um, um pregador que vendia milagre, ele trabalhava, né? E ele permanecia na cidade, mas se sustentando. Então, o trabalho, na verdade, ele era uma base para ele cumprir um objetivo real dele. O objetivo dele não era fazer tenda, o objetivo dele era evangelizar na sinagoga. Era a estratégia dele. Eu vou lá evangelizar, mas para ficar aqui eu preciso de trabalhar. E ele trabalhava, né? E com isso, muita gente, muito judeu e muito grego creu na pregação. Infelizmente, muitos outros, né, da sinagoga o odiaram justamente por causa da pregação. Né? Daí ele falou assim, bom, se vocês não querem, não tem problema. Quem quer, vem comigo. E aí ele muda de estratégia. Né? Jesus, para alguns, não era o Messias, ele não vou brigar com vocês. Né? Às vezes a gente não tem que comprar briga, a gente só tem que falar. Para alguns, aquilo que Paulo estava falando era uma blasfêmia. Aí isso aí impediu o Paulo de pregar, pô, já que eu não agradei esse pessoal, eu vou desistir? Não, ele não desistiu de pregar. Só que ele percebeu que ele tinha que mudar a estratégia. E aí ele mudou de estratégia. Ele foi para a casa do lado, a casa de um gentio.
né? E aí muitos gentios creram ali e o próprio chefe da sinagoga acabou se convertendo e sendo batizado. E o próprio Deus fala que ele está no meio dessa estratégia. Ele que colocou Paulo em Corinto, que Paulo estaria lá atingindo as pessoas que Deus tinha planejado para que ele fossem atingidas, né? Deus colocou lá Paulo para que ele salvasse vidas e ele tinha um plano para aquela cidade. Então, Paulo, não tema, eu estou com você. Então, conclusão desse texto, cara, tem várias, né? Mas usa a tua profissão para levar o evangelho. Usa o teu meio social para sintonizar com pessoas, né? Outra coisa importante é que você não precisa ser um sacerdote, um religioso profissional, né? Um pregador profissional. Pelo contrário, você como profissional, você como aluno, você como pertencente a uma sociedade, você que tem vizinhos, você alcança pessoas que um pastor profissional ou que pessoas que jamais sairão da igreja, das suas casas para ir para uma igreja, mas você está ali, você é o vizinho, você é o colega da faculdade, você é o colega do colégio, você é o vendedor da loja, mas você tem um testemunho, você tem uma coisa diferente que os outros não têm. Você tem uma mensagem e você tem um chamado para falar de Jesus. Então, tudo que você tem do lado é acessório, né? A tua profissão ela é um acessório para você ter uma relação, para você chegar em gente, né? Algumas agências missionárias hoje fazem essa estratégia, né? Eles recrutam e incentivam profissionais cristãos a irem para países e cidades e locais onde o cristianismo não é bem-vindo. Mas o médico é bem-vindo, um engenheiro é bem-vindo, um enfermeiro é bem-vindo. E aí a profissão acaba sendo a tua entrada naquele ambiente, né? Outra coisa importante é que Paulo chegou uma hora que ele falou assim, gente, eu não vou evangelizar mais os judeus, né? Eu vou evangelizar os gentios. Então esteja pronto para perceber e mudar de alvo. Esteja pronto para ser rejeitado, esteja pronto para ser acolhido também. Porque a palavra, ela tem esse poder. Ela vai despertar paixões. Vai ter gente que vai falar assim, era isso que eu precisava de ouvir. A vida inteira eu esperei essa palavra. Mas vai ter gente que fala assim, isso me agride. Isso confronta o meu pecado. Isso mostra quem eu sou e eu não quero isso. Então, esteja pronto. Falar de Jesus, ele tem esse bônus e também tem esse ônus. Você vai ter irmãos, mas você vai ter inimigos. Porque a verdade tem esse aspecto. Bom, outra coisa que eu queria, outra camada da leitura, é que tem um aspecto poético, até profético, né? Nesse trabalho de Paulo nessa cidade. Em Atos 15, o evangelho já tinha prosseguido e entrado para o meio dos gentios, né? E aí havia um conflito entre os judeus e os novos convertidos, porque alguns fariseus queriam que algumas práticas judaicas fossem incorporadas no dia a dia dos gentios. E aí houve tipo um congresso, né, em Jerusalém, e em Atos 15 fala sobre isso. Eu vou ler só do versículo 12 ao 18, para entender que estava uma polêmica muito grande. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. Também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade.
E na verdade, o nosso irmão, ele estava citando a Bíblia, né? O Tiago, ele estava citando Amós 11, né? Amós 11. Bom, eu vou ler o texto aqui. Naquele dia tomarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias de antiguidade. E aí Gênesis fala, em 22, por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Gênesis 49, 10. Portanto o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando da sua posteridade, até que venha Siló, aquele quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Isaías 49, versículo 6. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Tiago lembrou que esse movimento de Deus, em direção aos gentios, estava profetizado, então não havia polêmica, não tinha que haver polêmica, não tinha como contestar também, era bíblico, o plano de Deus era restaurar a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, né? Lembra-se que Tiago conheceu pessoalmente Jesus, o filho de Davi, e ele sabia disso. Então a Bíblia não fala em restaurar, presta atenção, a Bíblia não fala em restaurar a cidade de Davi, nem fala em restaurar a muralha de Davi, nem o palácio de Davi. Ele está falando de restaurar a tenda de Davi. E, na verdade, Jesus é que restaurou e trouxe de volta o senhorio, né? Ele é o filho de Davi, ele é da casa de Davi. E em Jesus todas as nações seriam abençoadas. O poético disso é que coube a um construtor de tendas a tarefa de promover a restauração da tenda de Davi, de levar a restauração para todos os gentios. Coube a um construtor de tendas trazer a restauração da minha tenda, do meu coração, do seu coração, da sua família, da sua casa. Bom, então a lição que a gente vê aqui é que Deus tem um plano desde sempre para resgatar gentios como eu, como você. Deus revela pela sua palavra. Por isso que é preciso conhecer, como Tiago usou da palavra, para reconhecer que aquilo ali era um movimento e é um momento de Deus para a história da humanidade em que eles estavam vivendo. Outra coisa importante é que a missão só acaba, essa de alcançar e restaurar tendas, quando todos os gentios que ele tem guardado forem alcançados. Então essa missão ela não terminou. Outra coisa que eu queria, outro aspecto, como eu falei, e tantas vezes que você for ler a Bíblia, você vai ver que tem uma nova percepção, uma nova leitura, e elas se somam, e elas se agregam, e que existe um aspecto simbólico nisso. No Velho Testamento, vou voltar para as festas porque eu gosto disso. No Velho Testamento haviam 3 festas que eram obrigatórias, né? Uma das festas que deviam ser guardadas é a festa dos tabernáculos. Esse ano, a festa também chamada de Sukkot, aconteceu agora dia 21 de setembro. Na verdade é uma semana, de 21 a 27 de setembro, foi recente, né? Os judeus comemoraram o Sukkot. O que é essa festa do Sukkot ou dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou festa das tendas, ou festa da colheita, ela coincide com a estação das colheitas de Israel, é o começo de outubro, do outono. É uma das 3 maiores festas de Israel, onde todo o povo de Israel peregrinava para o templo. A festa dos tabernáculos ela lembra que 40 anos o povo passou no êxodo, no deserto, saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Lembre-se que nessa época eles ainda não tinham uma terra própria. Eles eram peregrinos e viviam em tendas, cabanas frágeis e temporárias. Lembra que nesse período o sol
era, eles eram protegidos do sol por uma nuvem. E de noite era uma coluna de fogo que ia na frente e ia aquecendo e ia dando caminho. Eles no meio do deserto, no meio do temporário, morando em cabanas improvisadas, eles saíram 40 anos da escravidão para a Terra Prometida. Como forma de simbolizar esse período, durante a celebração da Festa dos Tabernáculos, até hoje os judeus fazem refeições debaixo de umas cabaninhas feitas de folhas de galho e ao ar livres, né? numa cabaninha, né? Uma tenda chamada sucá. Ela deve ser erguida ao ar livre e construída de palha ou de folhagem, para que eles consigam ver o céu, para ver como era precária a habitação deles. Ele devia ter algumas 3 paredes e elas eram de pano, eram de tecido, de qualquer coisa. A sucá também simboliza que os judeus que moram na diáspora, elas são gente que mora provisoriamente fora da Terra Prometida. Outro ritual importante é que era na véspera da estação das chuvas, então eles agradeciam a Deus antecipadamente porque ia chover. Então a festa da cabana era uma festa das cabanas, era uma festa religiosa, um agradecimento a Deus por ele ter suprido os israelitas no deserto e não ter deixado faltar água. Eles comiam do cordeiro, comiam ervas amargas, como diz o Êxodo, né? As conclusões, as lições que a gente pode tirar disso são que as tendas lembram, né? Elas como um símbolo, né? Elas lembram um símbolo que já foi usado também. E quando fala de tenda, para o imaginário judeu, significa também isso. Que o povo é peregrino. O peregrino não é um nômade. O nômade é aquele que sai sem destino. Ele vai para onde tiver água, para onde tiver grama, para onde tiver proteção, né? O peregrino, ele tem uma jornada, ele tem um projeto espiritual, ele vai para algum lugar para fazer alguma coisa, né? Então, as cabanas lembram que somos peregrinos, que nós não estamos enraizados, nós estamos indo. As cabanas não são seguras, elas não são confortáveis, não são duráveis. Daí toda a segurança que a gente precisa vem de Deus. Lembra? A nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, o sustento, a alimentação, o conforto, o maná, eles dependem exclusivamente de Deus. Deus lembra que nós fomos cativos, escravos. Quando a gente vê isso, a gente lembra que a gente passou da escravidão. E a Bíblia fala sobre isso. E Ele, pessoalmente, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, naquele simbolismo de lá de trás, né, das pessoas saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, ele se repete na minha vida e na sua vida, quando a gente se lembra que Deus pessoalmente interveio na história, na minha história, na sua história, e nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E estamos hoje, nós estamos num caminho. Nós não estamos lá e não estamos no passado. Não estamos mais na escravidão do pecado, mas nós estamos num caminho. Então, a lição da Bíblia é que o que estamos em volta de nós é tudo provisório. É tudo provisório. Deus usa um construtor de tendas para inaugurar uma nova fase na história mundial, na história da igreja. Precisa de um construtor de tendas para mostrar que o provisório é provisório e que precisamos do provisório e precisamos de entender que tudo é passageiro, tudo é provisório. A tenda é provisória, porque nosso endereço não é na tenda. Nosso endereço é na Terra Prometida. Nós temos um destino, nós temos um alvo. Deus deu uma terra prometida para a gente. A nossa peregrinação é para lá. Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Para lá que é nossa morada eterna. A Bíblia não esconde isso, pelo contrário, ela faz questão de mostrar
E esse simbolismo é importante para a gente lembrar o tempo inteiro, né? Como os judeus fazem uma vez por ano. Eles lembram que eles são peregrinos. Nós precisamos também de lembrar que nós não estamos aqui para sermos eternos. Nós não vivemos eternamente aqui. Nós já vivemos a eternidade aqui. Mas nós rumamos para lá. Nós vivemos lá. Nosso alvo é lá. Nossa cabana é só um momento na história. Nós vivemos, nós vamos para lá. As festas do passado eram um rascunho, era uma maquete, um simbolismo da nossa realidade, da realidade da igreja. Então, aquela festa, aquela lei de cumprir, de guardar uma semana, na verdade é para você, Ricardo, não se esquece, você é peregrino. A sua casa hoje não é lá na rua X ou na Y, a sua casa é uma barraca, é tudo temporário. Você vai chegar em outro lugar. Lá eu tenho uma casa para você. Essa é a mensagem que eu recebi e a mensagem que você recebeu, de que nossa casa é em outro lugar. A nossa morada é em um lugar muito melhor. Então, nós vivemos hoje numa cabaninha. Não importa se você mora numa mansão de frente para o mar, maravilhosa. Isso tudo é uma barraca. Isso tudo é um camping. Isso tudo é nada. Toda a nossa riqueza, todos os nossos acessórios, todas as nossas conquistas são provisórias. Isso nos leva ao quarto princípio, o quarto aspecto da minha leitura desse texto, é o existencial. Né? Nós somos transitórios, mas a Bíblia fala que Jesus bate na nossa porta e fala assim, estou aqui na tua porta e bato, se você abrir teu coração, a tua porta, eu entro e moro com você, eu habito com você, eu vou cear com você e você vai cear comigo. E aí a Bíblia nos fala que a gente é uma morada para Deus. A gente pode ser uma morada para Deus, né? A gente poderia ser uma morada para Deus. E a igreja foi inaugurada quando o Espírito Santo, antes eram discípulos, quando o Espírito Santo entrou no coração daqueles discípulos. E dali eles viraram cristãos. Sem o Espírito Santo não existe cristianismo. Sem que Deus more no nosso coração, não existe cristianismo. Também não existe igreja. Bom, então esse é o aspecto existencial. A igreja ela não tem templo. A igreja primitiva ela não tinha templo. A igreja primitiva ela não tinha um endereço. Vai na rua tal, esquina com rua tal, Avenida Paulo Melo Cali, rua tal, número tal. Não tinha isso. A igreja não tinha templo até o 3º século. Então, aonde você encontrava a igreja se ela não tinha endereço? A igreja estava dentro do coração dos discípulos. A igreja estava no coração dos cristãos. Por isso que eles, onde iam, eles eram a igreja. Eles manifestavam a igreja. Eles eram o endereço de Deus para todo mundo que estivesse ali à volta. A gente pode procurar em todos os museus da Terra, né? E a gente não vai encontrar um pedacinho da tenda que foi feita por Paulo. Pode procurar à vontade. Essa aqui foi Paulo que fez. Essa barraca aqui tá inteirinha aqui no museu do, sei lá, britânico, não sei. Você vai procurar e não vai achar. Sabe por quê? Paulo entendeu que aquilo era um arranjo provisório. Então ele não construiu um templo suntuoso. Ele não construiu um templo para rivalizar com o templo de Jerusalém. Ele não montou uma estrutura de um prédio suntuoso, magnífico, feito por mão humana. Aquilo ali era um arranjo. Né? A igreja era temporária porque tudo é temporário na nossa vida. Tudo é temporário na nossa casa. Tudo é temporário. Tudo é uma habitação provisória. A igreja de Paulo foi plantada lá atrás. As tendas que ele plantou, construiu, vendeu, acabaram. Mas a igreja está aí até hoje. A igreja sobrevive. A igreja está acontecendo agora. A igreja está na sua casa. A igreja está na minha casa.
Porque a igreja ela não tem endereço, ela tem membros. O endereço da igreja é o teu endereço. Porque onde você vai, você leva o evangelho junto. O evangelho ele não tem um lugar santo, mais santo do que o outro. O evangelho é onde você está. Por isso que era tão importante. Paulo fala assim, cara, eu vou usar minha profissão para chegar onde as pessoas estão. Eu não quero lhe vender uma religião. Eu não quero viver de uma forma religiosa. Eu quero viver de uma forma cristã, sobrenatural. Paulo iniciou uma igreja com gentios, com a mesma percepção de que não era mais necessário um templo de Jerusalém, não era mais necessário um prédio, mas também não precisava de um rito religioso. Primeiro a gente queima incenso, depois faz isso, depois faz aquilo, depois faz a oração X, Y, Z. Ele falou assim, não, na igreja precisa de ser morada para Deus. Eu nasci para ser morada de Jesus, você também. E a nossa missão como cristãos é encontrar pessoas que foram feitas para serem morada de Deus, a habitação de Jesus, a habitação do Espírito Santo, mas que infelizmente ainda não tiveram essa experiência. Nossas obras, queridos, são provisórias, porque a nossa vida é provisória. O Espírito Santo não habita em prédios. Pentecostes mostrou isso. O Espírito Santo habita em pessoas. Em Atos 17, para ficar ainda em Atos 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo todo e que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Atos 7, versículo 48 e 49, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual o lugar do meu repouso? 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Apocalipse 21, versículo 3, para terminar. E ouvi uma grande voz do céu e dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Paulo entendeu que a igreja que ele estava fundando naquele momento, ele não tinha endereço, mas tinha um caminho e tinha um destino. Por isso que precisa ser provisório. Ela não tem que ter raiz, ela tem um destino, ela tem um caminho para seguir. Vivemos, queridos, o sobrenatural. Nós, gente finita, gente pecadora, frágil, gente limitada, é convidada para carregar o eterno. O frágil, o finito, é convidada para ser o tabernáculo do eterno, a casa do eterno aqui na terra. Somos frutos desse trabalho de Paulo, de outros tantos heróis que implantaram uma igreja invisível. E nós somos herdeiros dessa mensagem. Estamos aqui ouvindo essa palavra hoje porque alguém gastou energia, gastou tempo, gastou a vida dele, investiu o tempo dele para isso. Se nós somos herdeiros dessa mensagem, nós também somos os responsáveis para que outras pessoas que ainda não ouviram, que elas podem sim ser endereço de Deus, ser casa de Deus, ser morada de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um, porque não é o poder da minha palavra nem da sua, mas é o poder do Espírito Santo em convencer gentio. Já convenceu a mim, já convenceu a você. E nós somos os portadores dessa mensagem. Um outro exercício muito importante que a gente precisa estar sempre percebendo: o que é provisório e o que é eterno.
Por que nós gastamos tanta energia nas coisas que enferrujam, que quebram, que amassam, que se desgastam, coisas que acabam, e tão pouca energia nas coisas que são eternas? Paulo entendeu que o trabalho provisório era apenas um meio de apoio para ele realizar o seu trabalho o eterno. Né? Pregar o Evangelho é a nossa missão, até chegar lá na nossa morada eterna. Você sabia que você é um templo de Deus? Você já entendeu isso? Você já conseguiu abrir a porta quando Jesus fala assim: eu estou à porta do teu coração e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Você entende que também que muita gente ainda não recebeu e não entendeu essa mensagem? Você entende que você é o único capaz de chegar para essas pessoas que não entenderam e falar essas verdades tão perfeitas, tão maravilhosas, de que o eterno habita no provisório. O perfeito entra dentro do imperfeito. Você entendeu isso? E o que isso significa para a sua vida? Você percebe que, como Paulo recebeu a mensagem, o único lugar seguro para ele era estar pregando o Evangelho, porque estava fazendo a vontade de Deus. Como Deus falou lá para ele: Paulo, você está seguro, eu tenho muita gente aí, você vai ficar aí, não tema, porque eu quero que você esteja aí. E se Deus quer que a gente esteja nessa caminhada, nessa vida provisória que nós vivemos hoje, enquanto a gente estiver fazendo essa caminhada, essa jornada até a nossa casa final, nosso destino celestial, nós estamos com a mesma missão. Nós temos a mesma missão. Você percebe que nada dá significado para a nossa vida, que não vai ser um carro, não vai ser um palácio, não vai ser uma cidade, não vai ser riqueza, nada disso dá significado à eternidade, senão a gente cumprir o projeto que Deus para a vida da gente. Essa é a mensagem de hoje, gente. Eu queria abaixar a cabeça e fazer uma oração com vocês. Senhor amado, como Paulo foi usado para construir tendas e construir relacionamentos e alcançar pessoas e implantar uma igreja invisível, peço que esse mesmo legado aqueça o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente viva de fato essas realidades de que somos peregrinos, somos forasteiros, a gente está em trânsito, a gente está num caminho e nosso endereço é estar contigo. Convidamos, Senhor Jesus, para que tu habites conosco. O santo habite no meio do impuro e nos produza arrependimento e nos conduza da escravidão para o teu próprio reino, Jesus. Pedimos que algo sobrenatural aconteça na sua igreja, que a igreja perceba que ela não é um prédio, não é um grupo de pessoas, mas é uma missão, é um chamado, é um caminho. E nós somos o endereço de Deus aqui na Terra. Quando alguém olhar para os horizontes e não conseguir enxergar endereço de Deus, não conseguir resposta de Deus, nós somos a pessoa colocada por Deus nesse lugar para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja amado, para que o Senhor transforme mais uma vida. Pai amado, usa a nossa igreja para transformar vidas, para restaurar a casa de Davi, para sermos nós gentios convertidos, quebrantados diante daquele que é o autor de todas as coisas. Nós te agradecemos por tudo. Pedimos, por gentileza, por amor do teu nome, muda o nosso coração para a gente entender que essas realidades eternas são mais importantes do que qualquer tesouro aqui na terra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Boa noite.